Então, nesta ação penal 503-65-28-23, depoimento do senhor José Sérgio Gabriel de Azevedo. Senhor Gabriel, como lhe adiantei, o senhor está como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Com certeza. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Com certeza. E dito isso, eu vou passar então a palavra à defesa do senhor Marcelo Odebrecht para as perguntas. Muito obrigado, excelência. Boa tarde, José Carlos Porciúncula, pela defesa de Marcelo Odebrecht. Boa tarde, doutor Gabriele. Boa tarde, caro colega. Doutor Gabriele, o senhor poderia fazer um breve relato acerca do seu histórico profissional até o senhor assumir a presidência da Petrobras? Bom, eu sou professor aposentado da Universidade Federal da Bahia, entrei na universidade em 1975, trabalhei na universidade, portanto, por 36 anos e 2 meses. Ao longo desse tempo, fui superintendente da Fundação de Apoio, fui diretor de faculdade, fui pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e trabalhei no início da carreira como consultor num escritório de projetos privado e acompanhei várias implantações de projetos antes de ser diretor financeiro da Petrobras em 2003. Perfeito. Doutor Gabriel, e durante a sua gestão à frente da Petrobras, qual era a posição da empresa no estímulo à indústria brasileira? Bom, nós estávamos vivendo, a partir de 2003, uma perspectiva de retomada do crescimento brasileiro, que se efetiva e se acelera a partir de 2006. Nesse momento, na área do petróleo, nós saímos de uma situação em que não havia grandes perspectivas para o crescimento da produção de petróleo, porque o portfólio exploratório, as áreas disponíveis para a Petrobras estavam se reduzindo, e a partir de 2004, 2005, na 5ª e 6ª rodada da ANP, a Petrobras foi muito ativa nesses leilões e adquiriu novas áreas exploratórias, particularmente na expansão da atividade exploratória para o norte da Bacia de Campos, no Espírito Santo, e para o sul da Bacia de Campos, na Bacia de Santos, onde acabamos descobrindo o pré-sal brasileiro. A descoberta do pré-sal colocava, portanto, um desafio enorme para a expansão da atividade petrolífera no Brasil. Essa expansão poderia ser feita totalmente dependente de fornecedores estrangeiros, como aconteceu em vários países, do Oriente Médio, por exemplo, ou poderia ser feita tentando estimular uma indústria nacional de fornecedores, como aconteceu no Mar do Norte, como aconteceu nos Estados Unidos, no Golfo do México. Nós optamos, juntamente com o governo brasileiro, por fazer uma política industrial que permitisse que a indústria brasileira de fornecedores crescesse com o crescimento da indústria do petróleo, para evitar aquilo que é conhecido na literatura como a doença holandesa, que é o fato de que a indústria do petróleo, que em si emprega pouca gente, pode crescer muito e inibir as outras atividades econômicas e, portanto, deprimir a atividade econômica do país, que ficaria dependente exclusivamente do petróleo. Então, portanto, a política de conteúdo nacional, que era uma política que viabilizava a expansão da indústria brasileira de fornecedores de equipamentos especiais e sofisticados e tecnologicamente avançados para o pré-sal brasileiro e para a expansão da exploração marítima, era parte fundamental do plano estratégico da companhia. Nesse plano, com um horizonte bastante claro de 5 anos, cada ano você revisa o plano para os próximos 5 anos, ficou evidente que esse programa poderia suportar na indústria brasileira cerca de 1 milhão de postos de trabalho no Brasil todo, se conseguíssemos efetivamente estimular e ter resposta
do setor industrial brasileiro. Isso significava a indústria naval, isso significava a indústria de construção pesada, isso significava a indústria de metal mecânica, engenharia avançada e eletroeletrônicas. Perfeito. E ainda dentro dessa política de estímulo à indústria, qual a relação da Petrobras com empresas privadas, por exemplo, com a Braskem? Bom, a Braskem é um outro tipo de situação. A Braskem é no setor petroquímico. Isso é um outro tipo de relação. Quer dizer, tudo que eu falei agora está na relação da Petrobras com as empresas fornecedoras de equipamentos para a cadeia de petróleo e gás. Na relação à petroquímica, nós também fizemos uma grande mudança. A petroquímica brasileira foi fundada, basicamente, num modelo tripartite com participação privada, participação do governo e participação internacional. Essa estrutura tripartite, que teve como maior expressão o polo petroquímico da Bahia, ela tinha uma situação de que, na realidade, você criou um conjunto de contradições societárias entre diversas empresas privadas na indústria petroquímica. A Petrobras foi impedida de continuar na petroquímica nos anos 90. Através do programa de privatização das empresas, a Petrobras foi obrigada a sair da petroquímica, o que era um contrassenso do ponto de vista internacional, porque a maior parte das grandes petroquímicas do mundo são petroquímicas ligadas à estrutura de refino, porque ela umbilicalmente está estruturada com a indústria de refino. No caso brasileiro, havia uma separação. Portanto, a partir de 2003, nós também resolvemos mudar esse quadro e propusemos uma reintegração da Petrobras na estrutura produtiva de produtos petroquímicos. Nossa petroquímica tem um problema estrutural, que é uma petroquímica dependente de matéria-prima que não é a mais eficiente mundialmente. Quer dizer, a petroquímica, do ponto de vista químico, do ponto de vista dos processos industriais, ela é muito mais eficiente quando a matéria-prima é gás natural do que quando a matéria-prima é nafta. Então, apesar disso, nós tínhamos que consolidar tamanhos, porque não existe petroquímica pequena no mundo. O mercado petroquímico, o mercado de eteno, propeno, menos, mas o mercado de polietileno e polipropileno, que são mercados de produtos commodities internacionais, são mercados globais internacionais. Então, portanto, você tem que ter escala. Então, nós iniciamos um processo de concentração na indústria petroquímica, desfazendo contradições entre os grupos, e daí surge a Quator e a Braskem, que posteriormente se consolida com a presença da Petrobras como sócia da Odebrecht na Braskem. Então, no caso da Braskem, a Petrobras é sócia da Odebrecht na Braskem, portanto, não há uma relação fornecedor-comprador. E, evidentemente, que se envolve um problema de complexidade, porque a Petrobras é a principal fornecedora de nafta da Braskem, e, portanto, isso cria alguns problemas de complexas relações cruzadas entre o sócio e o vendedor e o comprador. Perfeito. O senhor conhece Marcelo Odebrecht? Conheço Marcelo Odebrecht, não sou amigo dele, nunca fui amigo dele, até por diferença de idade, eu sou um pouco mais velho que ele, mas tive vários encontros e reuniões com ele, geralmente reuniões profissionais e encontros em eventos da indústria. Qual o conceito que o senhor tem a respeito de Marcelo Odebrecht? Eu acho o Marcelo um profissional dedicado, um profissional que está formado para responder os desafios de uma indústria complexa, como é a indústria de holding, de construção pesada, com atividades internacionais, com atividade na petroquímica, com atividade na construção, com atividade no desenvolvimento da atividade petrolífera, com operação de sondas. Então, é uma estrutura complexa, ele, eu acho que tem uma formação capaz de tratar, esse é um líder empresarial aparentemente competente nesse aspecto. Evidentemente que a idade faz com que ele tenha alguns arroubos que o pai já não tinha mais, porque a experiência acaba colocando você um pouco mais equilibrado nas ações, mas eu acredito que ele é um bom capitão de indústria, um importante empresário brasileiro.
A denúncia narra uma reunião que o senhor teve com Marcelo Odebrecht, Bernardo Gradin e Paulo Roberto Costa na Petrobras no dia 20 de março de 2009. O senhor lembra se ocorreu esta reunião e qual foi o tema discutido? Bom, evidentemente eu não tenho a menor condição de recordar exatamente o dia da reunião, nem o que aconteceu na reunião, ninguém estava na reunião. Pelas denúncias, eu sei que o assunto, eu recordo do assunto. Não posso confirmar o dia da reunião, nem o fato concreto. O que aconteceu nesse período? Aí é importante que nós contextualizemos a situação da petroquímica brasileira. Nós estamos aí em 2008, 2009, com uma transformação na indústria de petróleo mundial importante. Além da crise econômica geral, que vem a partir da crise do Lehman Brothers, de 2008, nós passamos a ter na área petroquímica um efeito colateral da enorme expansão da produção de gás nos Estados Unidos. A expansão de gás nos Estados Unidos faz com que o preço, os Estados Unidos, que era um país importador de gás natural, passasse a ser um país potencialmente exportador de gás natural. Não em 2008, mas a trajetória mostrava que o crescimento da produção do shale gas nos Estados Unidos, o gás de folheiro ou o gás de xisto, como é usualmente conhecido, era uma clara perspectiva do setor industrial americano. Então, a disponibilidade de gás baixou o preço do gás enormemente, e ao baixar o preço do gás enormemente, viabilizou a retomada da indústria petroquímica americana, que vinha se declinando, e com a disponibilidade de gás barato, passou a ser uma grande ameaça competitiva para a indústria brasileira. Então esse fenômeno é um primeiro fenômeno importante. Um segundo fenômeno importante que acontece é que a reestruturação da indústria brasileira envolvia uma tentativa de usar a produção de petróleo pesado brasileiro com produtos petroquímicos. Ou seja, você teria que criar alternativas à nafta para viabilizar o fornecimento de mercado de produtos no Brasil. Então, você tem essa situação com a crise internacional financeira explodindo no mundo a partir de 2008. Nesse contexto, você tem uma empresa que é uma grande consumidora de nafta, que é um produto que não é o principal produto da Petrobras, que o principal produto da Petrobras é o diesel, o segundo principal produto é a gasolina, o terceiro principal produto é o querosene de aviação e a nafta é o quarto produto. Era um produto importante, porém não era o principal produto da Petrobras, mas que era um mercado onde você tinha um oligopólio de venda, porque basicamente era a Petrobras e as importações, e um oligopsônio, ou seja, 2 ou 3 empresas compradoras. Nesse tipo de mercado, você tem um processo de negociação permanente, estratégica, muito mais do que uma competição de mercado, porque você não tem atores em quantidade suficiente para que haja uma competição normal. E como são grandes competidores, você tem, em geral, usa as cláusulas de grande competidor. Então, a discussão que se tinha, como aconteceu de novo agora, em 2013 e 2014, é uma discussão de como é que nós vamos precificar a nafta. Então, a discussão era como precificar a nafta. Numa determinada circunstância em que o mercado é um mercado com escassez, a fórmula utilizada para precificar a nafta era uma média do preço de Antuérpia, Roterdã e Amsterdã, o chamado ARA, mais um preço fixo de, se eu não me engano, $2 por tonelada. Então era ARA mais 2, que era o preço usual. E com a mudança do preço do gás, as condições competitivas da nafta se alteram. Por outro lado, a situação brasileira, do mercado interno brasileiro, era uma situação que naquela época, diferente de hoje, você era sedentário na produção de nafta petroquímica. Então você tinha que, ou você vendia a nafta petroquímica, ou você ia exportar com desconto e com um custo adicional na logística de transporte. Então a discussão que se fez nessa época, conceitualmente,
foi uma discussão sobre, para precificar essa nafta, nós não podíamos apenas usar o custo do insumo, ou seja, o custo de oportunidade da própria nafta. Nós tínhamos que incluir 2 outros componentes. Então, os 2 outros componentes a serem incluídos nessa fórmula eram, primeiro, um certo netback, ou seja, um impacto do produto que usava a nafta sobre o preço da nafta, ou seja, incluir na fórmula alguma coisa sobre propeno, sobre eteno, sobre polipropileno, eu não me lembro até que cadeia se chegava, mas a ideia conceitual era, é preciso que a gente inclua aí no preço da nafta o que vai acontecer com o uso da nafta, e do outro lado, uma outra fonte de produção que não seja importada, que seja o custo da produção do petróleo brasileiro, do petróleo marinho. Então, consequentemente, você fez uma discussão complexa, longa, intensa, que levou a uma redefinição de fórmula com bandas para o preço da nafta flutuar. Contrato tem que ser um contrato de longo prazo, porque é uma indústria que precisa ter horizontes de preços determinados para fazer investimentos. Isso aconteceu, se não me engano, até 2013, quando, de novo, esse processo reinicia uma nova circunstância agora em que a Petrobras já é importadora de gasolina. É uma situação completamente diferente do que era em 2008. Excelente, senhor Gabriel. Eu queria só saber agora do senhor, essa discussão, inclusive, já estava muito pronta, já foi muito colocada dentro do processo, é só para saber que nível essa discussão se dava. Se dava dentro de comissões técnicas ou se essa discussão, na verdade, foi travada entre o senhor, na posição que estava de presidente da Petrobras, com Marcelo Odebrecht. Não, isso nunca. Isso é uma discussão técnica que envolve detalhes técnicos, etc. É evidente que nós discutimos conceitualmente, estrategicamente, o conceito geral, mas jamais sentando para fazer conta, jamais sentando para fazer números. Isso não compete nem ao presidente da Petrobras, nem ao presidente da Odebrecht. Essa discussão é uma discussão que ocorre no âmbito técnico. Agora, nós discutimos, sim, a estratégia, qual é o impacto que tem sobre a cadeia de petroquímica, como isso vai estimular ou não a indústria, a segunda e terceira geração da petroquímica se expandir ou não, porque isso é que competia ao presidente da Petrobras discutir. Satisfeito, Excelência. Outros defensores têm indagações? Sem indagações. O Ministério Público. Eu tenho algumas perguntas. Senhor José Sérgio Gabrielli, primeiro ficou bem claro, o senhor falou, o senhor discutiu com o senhor Marcelo Odebrecht, ele participou dessas reuniões? Sobre a precificação? Com Marcelo Odebrecht. Eu não discuti com o Marcelo Odebrecht nenhum detalhe de fórmula, eu discuti conceitos gerais sobre precificação. Uhum. E o senhor, quando o senhor discutiu o parâmetro que foi estabelecido pela diretoria executiva, o senhor discutiu o parâmetro que estava no contrato anterior, o de 100% mais 2, o de 97%, 96%, 97%? Senhora Procuradora, a presidenta da Petrobras não discute números. Em geral, nós discutimos conceitos. Quem discute números são os técnicos, operacionais, que fazem os cálculos, fazem as análises técnicas objetivas. O conceito que nós discutimos era um preço de nafta que vai ser baseado apenas na competição internacional ou um preço de nafta que vai basear-se na competição internacional, no custo que essa nafta vai implicar na cadeia produtiva da petroquímica e em outras fontes de alternativa de produção nacional. Essa discussão estratégica foi feita com o Marcelo Odebrecht. Não entramos em discussão diretamente com o Marcelo Odebrecht? Não, essa discussão foi com o Marcelo e com a Quatro. Nós fizemos uma discussão com os grandes players da área. Uhum. Tá certo. O senhor fazia reuniões também com Rogério Araújo e Márcio Faria? Ok. Rogério Araújo e Márcio Faria. Eu conheço os dois, mas não me lembro se discuti petroquímica com eles. Eu sei que eu discuti com eles outros contratos com a Odebrecht, mas essa eu não tenho certeza de discutir com eles petroquímica. Uhum. Tem alguns e-mails aqui que foram constam da investigação. E-mail de Rogério Araújo, em que Rogério Araújo para Marcelo Odebrecht, mencionando que e-mail de 2011, em que ele fala: MO, Marcelo Odebrecht, um dos destinatários,
Pelo que JSG falou, me falou, ele quer conversar contigo sozinho. E esse e-mail aqui, ele está no contexto da construção, aqui é a questão de navios sondas de Mauá. Não, isso é outra coisa completamente diferente, não tem nada a ver com... Não, eu sei, eu só quero saber se o senhor estabelecia relações diretas com o Marcelo Odebrecht. O senhor falou que não fazia reuniões sozinho com o Marcelo Odebrecht, então eu estou perguntando para o senhor se o senhor fazia, de fato, se o caso da Braskem é uma exceção, ou se o senhor nunca tinha feito, ou se já o senhor, no exercício da sua profissão, do seu cargo, mantinha contato direto, fazendo reuniões sozinhas com Marcelo Odebrecht. Senhor, excelência, só pela ordem, a defesa não se opõe que a testemunha responda, mas é só para pontificar que isso não é objeto, na verdade, da denúncia. Ponto. Sim. Bom, na verdade, eu gostaria de esclarecer a senhora, Vossa Excelência, que há uma enorme confusão na divulgação desses e-mails da Odebrecht. Eu não só discuti com o Odebrecht a questão das sondas, eu discuti com todos os grandes players do mundo na produção de sondas do mundo. Tive em Singapura, tive na Coreia, tive nos Estados Unidos, na Noruega, no Japão, com sim, todos mas os players, porque nossa demanda afetava a demanda mundial na produção de sondas. A frota mundial de sondas precisa ser crescida para atender a demanda da Petrobras. Sim, mas a minha pergunta foi uma só. Todos os players tinham que entrar na produção. Eu não só conversei com o Odebrecht, conversei com todos. Eu sei, minha pergunta é só se o senhor fazia reuniões sozinho com o Marcelo Odebrecht, é só isso. Não fazia reuniões sozinho com ele. Já respondeu, isso. Não fazia reuniões sozinho com ele. Fazia reuniões com ele presente, mas nunca fiz reuniões sozinho com ele, não. Entendi. Tá bom, obrigada. Sem mais perguntas. O juiz tem alguns esclarecimentos? Ou melhor, a sede de acusação tem perguntas? Não, doutor, a defesa já perguntou. Não, doutor. Não, tem uma ordem a ser seguida e outras ocasiões não foi permitida. Não, doutor, a parte da defesa já passou. Tem uma ordem processual a ser observada. Não, doutor. Já entendeu? Então, está indeferido. Certo? Muito obrigado. De nada. Senhor Gabriel, eu tenho algumas questões para o senhor, alguns esclarecimentos. Só um esclarecimento para o senhor. Quando se indaga dessas reuniões, não quer dizer que essas reuniões são ilegais, certo? Não foi feito esse juízo de valor aqui. Eu senti que o senhor estava na defensiva, mas não foi feita nenhuma afirmação nesse sentido. O senhor mencionou que o senhor teve essa reunião com o senhor Marcelo Odebrecht relativamente à parte estratégica do preço da Braskem e Petrobras. Foi isso, não é? Isso. E tive reuniões também com a Odebrecht sobre a construção de sondas. Nessas reuniões de construção de sondas, o senhor também, nessa reunião, teve contato com o senhor Marcelo Odebrecht? Sim, Sua Excelência. Vossa Excelência, eu não só tive com a Odebrecht, mas tive com a Keppel FELS, com a Jurong, com a Daewoo, com a Engevix, com a Kawasaki, com certo. Senhor Gabriel, mais uma vez, não estou dizendo que essas reuniões são impróprias, certo? A pergunta é em outro sentido. O senhor discutiu outros assuntos da Petrobras, da relação dela com a Odebrecht, com o senhor Marcelo Odebrecht? Olha, a relação Petrobras-Odebrecht vem de muitos anos antes de mim. Quer dizer, se eu não me engano, a Odebrecht foi construída a sede da Petrobras. Ela tem uma relação muito antiga com a Petrobras, não é uma relação nova. Portanto, existem inúmeros assuntos entre a Petrobras e a Odebrecht. Se particularmente discutir com o Marcelo um assunto ou outro, não poderia afirmar. É possível que sim. Sobre essas obras que foram contratadas com o Odebrecht na refinaria Abreu e Lima, por exemplo, o senhor se recorda de ter tido reuniões
no qual esse assunto foi tratado com Marcelo Odebrecht? Não me lembro de ter discutido com o Marcelo nenhum caso específico de contrato de nenhuma refinaria. Das obras do... Das sondas, por causa do... discutir a questão das sondas, porque a questão das sondas era muito importante, crítica para a expansão da produção do pré-sal e crítica para a indústria brasileira. Sobre as obras do Comperj que foram contratadas com o Odebrecht em consórcio, o senhor se recorda de ter conversado com eles a respeito? Com o Marcelo não me recordo. Com o Odebrecht sim, mas não me lembro quando ficou o Marcelo. Com o Marcelo o senhor tratou o quê? Esse assunto da Braskem e a sonda, o senhor falou? As sondas. Mais algum? Não me recordo mais nenhum. O senhor mencionou que o contato da Petrobras com o Odebrecht era um contato frequente. Os seus únicos contatos com o senhor Marcelo foram esses dois? Não teve outros? Bom, eu não me recordo se tive. É provável que eu tive mais outros contatos com o Marcelo. Agora, a relação da Petrobras com o Odebrecht ocorre em vários níveis da Petrobras. Tem diretores, tem gerentes, tem técnicos que se relacionam com gerentes técnicos, tem ponto de contato com a Odebrecht. A Petrobras é sócia da Odebrecht na Braskem. Perfeito, senhor Gabriel, mas a minha pergunta é especificamente dos seus contatos com o senhor Marcelo Odebrecht sobre assuntos da Petrobras. Não me recordo de ter nenhum contato especial com Marcelo Odebrecht, além desses dois grandes temas que eu mencionei, a questão petroquímica e a questão das sondas. Tá bom, são esclarecimentos do juízo, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor José Sérgio Gabriel de Azevedo. Pode interromper a gravação.